Boa noite, meu nome é Miguel Pellegrini Filho, sou aluno do curso de Administração da UBRA do campus Gravataí. Esta é a cadeira de Planejamento Tributário e do professor Boll. Eu vou falar sobre paraísos fiscais. O que são paraísos fiscais? Segundo o site 11, algumas empresas de capital aberto usam esses paraísos como estratégia para reduzir os impostos. A lógica é bem simples. Elas abrem filiais nesses destinos e registram seus lucros nesses países. Dessa maneira, elas evitam a carga tributária dos respectivos países de origem e reduzem custos. Então, são locais aonde eles não cobram impostos ou cobram um imposto muito menor em relação à grande maioria dos países do mundo, atraem essas empresas, elas registram os seus lucros nesses países, pagam uma parcela muito pequena de impostos, consequentemente, os lucros sobem muito. Tá? Por outro lado, tem muitos países também, os considerados paraísos fiscais, tá? Que eles atraem pessoas físicas, tá? Para morar nesses países ou montar uma empresa offshore. Eles não cobram imposto de renda. Então, isso atrai criminosos, tá? Os criminosos, com o dinheiro ilícito, enviam para esses países, tá? Abre-se uma conta, muitas vezes sem nome, somente números. Essas contas, o restante no mundo não tem acesso a essas informações, então esses criminosos são protegidos, tá? E tem o lado bom e o lado ruim, tá? Os paraísos fiscais não são locais ilícitos, tá? Porque as empresas podem fazer o que elas fazem, desde que, tá, esse dinheiro não seja ilícito. Porém, tá, esse dinheiro investido nesses países, tá, poderiam estar gerando impostos em seus países de origem. Então, eles atrapalham, tá, o andamento normal da maioria dos países. Tá? Esse dinheiro que deveria ir para a população em forma de impostos é desviado, tá, para o lucro da própria empresa. Nesse sentido, os 20 países mais ricos do mundo, os G20, até concordaram já em punir esses países que são paraísos fiscais, mas até agora nada saiu do papel. A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, tá? Ela está fazendo um levantamento de quantos países, ela crê que existam 40 países que são paraísos fiscais. E está propondo, tá, sanções econômicas a esses países. Tem paraísos fiscais que, se não tivesse esse investimento, tanto lícito das empresas quanto ilícito dos criminosos, eles não sobreviveriam, certo? Para o site Info Escola, o economista Juan Ramon Ralo disse que os paraísos fiscais são lícitos e não tem culpa pelos criminosos investirem lá. O dever de punir esses crimes é do país de origem. Então, se eles disserem, ele disse que se punirem estes países, tá, é como você punir a faca pelos esfaqueamentos e não pelo criminoso, certo? A Receita Federal no Brasil, ela elenca 53 países como paraísos fiscais. Nós temos no mundo 199 países, 53, um quarto, um pouco mais de um quarto, de 25%, são considerados paraísos fiscais. Um dos principais paraísos é Bermudas. Tá? Eu vou só
subir aqui para ler alguma coisa sobre as Bermudas. As Bermudas é um dos países mais caros para se viver. Bermudas apresenta uma taxa de imposto corporativo de 0%. Então, quem vai para lá não paga imposto. Isso em empresas. E também com nenhum imposto de renda pessoal. Então, você pode morar lá tranquilamente que você não vai pagar absolutamente nada. Devido à falta de impostos corporativos, as empresas multinacionais dos Estados Unidos arrecadaram enormes quantias de dinheiro nas Bermudas, registrando lucros de 104 bilhões de dólares no último ano que foi feito o levantamento, tá? Segundo o relatório do Instituto, o ITEP, dos Estados Unidos. Tá? A empresa que mais arrecadou, que decretou lucro nas Bermudas, foi a Nike. Tá? Revelaram o seguinte: a Nike transferiu grandes somas de dinheiro para as Bermudas ao abrir uma subsidiária chamada Nike International. E o engraçado é que é a sede da Nike e tem somente um funcionário lá nas Bermudas. Tá? É incrível, né? Segundo o site também, o InfoEscola, os 15 países topo da linha dos paraísos fiscais são Bermudas, Países Baixos, Luxemburgo, Ilhas Caimã, Singapura, Ilhas do Canal, Ilhas de Man, Irlanda, Ilhas Maurício, Mônaco, Suíça, Bahamas, Malta, Ilhas Virgens Britânicas e Hong Kong. Verificando o que significa os paraísos fiscais, para nós que vivemos num país subdesenvolvido, quando uma empresa aqui, ao invés de declarar os lucros aqui, declara os lucros num local fora, que é o caso dos paraísos fiscais, a queda de arrecadação é muito grande. E gerando também um problema social muito sério. No momento de pandemia, como nós estamos vivendo, o que dá para perceber é que esses paraísos são um câncer para a natureza, tá? São um câncer para o restante do mundo. Deve ser combatido? Eu creio que sim. Dizer que você coloca a culpa não no criminoso, e sim no crime, né? E sim no redor do crime. O dono do carro é culpado por ter um carro bonito e não o criminoso, está errado, né? É a mesma situação. Se um paraíso fiscal, onde uma empresa vai montar uma offshore, se ela fizer licitamente, mesmo assim é complicado, porque poderia estar declarando seus lucros no país onde ela trabalha, no país onde ela utiliza a mão de obra, a maioria das vezes mão de obra mal paga, tá? Gerando problemas sérios na sociedade, que é o que a gente vê no dia a dia no nosso país. Então, mais ou menos, paraísos fiscais são esses locais onde qualquer pessoa pode ir lá, tendo dinheiro, né, lícito ou ilícito, eles aceitam de qualquer forma, não importa se é um contrabando, se é contrabando de arma, se é drogas, se é armamentos principalmente. O mundo está cheio disso, né? Então, o que nós precisamos fazer é tentar cortar isso. Mas, infelizmente, nada se vê falar, nos telejornais a gente não ouve esses comentários. Quando há uma CPI aqui no Brasil, normalmente aparece uma conta no exterior só numerada, que algum político tem,
dinheiro de corrupção normalmente vai para paraísos fiscais, tá? Então, paraísos fiscais é justamente isso. É um local onde licitamente ou criminosamente você pega o seu dinheiro, coloca lá para que não seja taxado em nenhuma circunstância, tanto em impostos quanto imposto de renda, e você pode viver tranquilamente. O que eu tinha para falar era isso. Tá, ok? Muito obrigado.